Olá, alunos do sétimo ano. Vamos finalizar o nosso capítulo 3, Mudança na Europa Feudal. Só relembrando, na nossa primeira videoaula, agricultura, comércio e cidades. No nosso segundo momento, o movimento das cruzadas. E agora, crises, doenças e revoltas. Então pegue os cadernos de vocês para fazer as anotações, o livro para realização de acompanhamentos. Então vamos começar a nossa terceira videoaula, capítulo 3, Mudanças na Europa Feudal, Crises, Doenças e Revoltas. A partir das primeiras décadas do século XV, iniciou-se na Europa uma prolongada crise, marcada por fome, doenças e revoltas. Naquelas décadas, a oferta de alimento tornou-se insuficiente para atender a população. Ocorreram chuvas torrenciais, seguidas de más colheitas, e áreas agrícolas passaram a ser usadas para a criação de ovelhas e extração de lã. Isso ajuda a explicar por que, entre 1315 e 1317, uma crise de fome matou milhares de europeus. Além disso, as condições de higiene na Europa eram péssimas. O lixo das casas era lançado às ruas e não havia serviços de coleta, encanamento ou esgoto. Fome e falta de higiene colaboraram para que uma terrível epidemia, a Grande Peste, atingisse todo o território europeu. Então nós temos que uma caracterização do século XV, fome, doenças e revoltas sociais. Nós temos aqui também o período da Grande Fome, 1315 até 1317, onde milhares de europeus morreram com fome. E nós temos também uma grande peste que assolou o continente europeu, também chamado de peste negra. A peste era provocada por uma bactéria transmitida por pulgas que picavam os ratos e depois os seres humanos. Calcula-se que a grande peste matou cerca de 1/3 da população europeia. Então a grande peste, também conhecida como peste negra, causada por uma bactéria transmitida por pulgas que picavam os ratos e depois os seres humanos, matando cerca de 1/3 da população europeia. Nós temos aqui duas ilustrações com representações dessa grande doença. Nós temos aqui pessoas, logicamente, com bolhas enormes no corpo, outras já mortas aqui do lado. Essa doença matava as pessoas em questões de dias ou semanas. Então, na época, associava-se essa doença como um castigo divino. Pensava-se que Deus estava castigando as pessoas por algo. Ainda não se tinha a convicção de que era uma doença causada por ratos, por pulgas que picavam os ratos contaminados e depois os seres humanos. Então ainda não tinha uma explicação científica. As pessoas acreditavam que era uma punição por algo contra Deus. Nós temos aqui a Guerra dos 100 Anos, que na verdade foram 116 anos. Vamos entender. A Guerra dos 100 Anos, grande período, grande guerra das fases finais da Idade Média, 1337, 1453, conflito entre França e Inglaterra, ocasionada pela disputa pela região de Flandres e o interesse do rei da Inglaterra em se tornar também rei da França. Então, uma zona de disputa entre França e Inglaterra, como também o rei inglês queria dominar a França, gerando a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos. Não significa dizer que foram 116 anos de guerras constantes. Haviam períodos de tréguas, períodos de paz, com retomadas posteriores dos conflitos. Então o que é que se percebe? Que no início a França teve perdas constantes de territórios. Inclusive, Paris foi ocupada pelos ingleses.
Paris foi ocupada pelos ingleses. Mas o rei francês Carlos VII conseguiu libertar Paris, muito em razão da atuação de Joana d'Arc, camponesa, que conseguiu participar do exército francês, alavancando o sentimento religioso, como também o sentimento nacional de pertencimento à França, contribuindo para que o exército francês tivesse a sua autoestima elevada. Então, a partir de Joana d'Arc, a partir das ações do rei Carlos VII, Paris foi reconquistada. E a vitória final desse conflito, 1453, foi da França, contribuindo para o fortalecimento do rei, como também da burguesia. Então nós temos Guerra dos 100 anos, 116 anos. Não foi um período total, havia tréguas, períodos de paz. A Inglaterra, no início, saiu tendo vitórias sucessivas. Chegou inclusive a dominar Paris. Mas com as atuações do rei Carlos VII, com a importante atuação de Joana d'Arc, Paris foi reconquistada, o exército francês criou uma autoestima nova, contribuindo para que a França, no final, conseguisse derrotar a Inglaterra, fortalecendo assim o rei, ou seja, fortalecendo a monarquia francesa, como também a burguesia, logicamente, que financiava os custos da guerra. Nós temos aqui a extraordinária história de Joana d'Arc. Joana d'Arc nasceu em 1412, numa família camponesa do interior da França. Aos 12 anos, afirmou ter ouvido vozes vindas do céu que lhe diziam para livrar a França dos ingleses e coroar o rei. Aos 17 anos, Joana conseguiu um cavalo e partiu em direção ao castelo de Chinon, residência do rei, para falar da revelação que tivera. Depois de passar por vários e demorados testes diante dos teólogos do Palácio Real, Joana d'Arc recebeu das mãos do rei uma espada, um estandarte e o comando geral dos exércitos franceses. Sob seu comando, os franceses obtiveram vitórias, mas depois ela caiu numa armadilha e foi vendida aos ingleses, que a entregaram a um tribunal da Inquisição. Este a acusou de herege e de usar roupas masculinas. Condenada por esse tribunal, Joana foi morta numa fogueira em 1431. Em 1456, um novo processo provou sua inocência. E, séculos depois, em 1920, foi canonizada. Então nós percebemos que tem um ideal religioso, onde Joana d'Arc teria recebido uma revelação divina, afirmando que, de certa forma, deveria livrar a França dos ingleses e coroar o rei. Passou por sucessivos testes, passou a comandar o exército francês contra a Inglaterra, contribuindo para elevar a moral das tropas francesas, o sentimento nacionalista. Ela foi capturada pelos ingleses, condenada na Inquisição, à fogueira, mas depois provou-se a sua inocência, sendo ela canonizada, santificada em 1920. Revolta de camponeses. Então nós tivemos já a Grande Fome, nós tivemos a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos. Agora vamos destacar algumas revoltas camponesas nos períodos finais da Idade Média. Com as mortes provocadas pela fome, pela peste e pela Guerra dos 100 Anos, guerra entre 1337 e 1453, deflagrada pela França e Inglaterra, começou a faltar mão de obra nos campos, que levou à diminuição da produção agrícola, acarretando prejuízo para a nobreza,
Para compensar suas perdas, a nobreza aumentou o controle sobre os camponeses e os tributos pagos por eles. Então o que é que nós temos? Fome, peste negra, guerra dos 100 anos. Isso vai ocasionar a falta de alimentos, ou também a falta de mão de obra no campo. Então isso vai fazer com que os nobres aumentassem os tributos, como também o controle sobre os camponeses. Isso vai gerar o quê? Revolta. Porque passou a existir uma exploração agora mais intensa sobre os camponeses. Porque passou a considerar os camponeses aqueles que iriam resgatar, revalorizar a produção. Então eles foram explorados com mais intensidade. Então os camponeses, por sua vez, reagiram, incendiando colheitas, fugindo e promovendo revoltas. Exemplos dessas revoltas ocorreram na França em 1358 e na Inglaterra 1381. Então são essas revoltas que nós vamos destacar agora. Revoltas que aconteceram na França e revoltas camponesas que aconteceram na Inglaterra. Jacquerie, França, 1358. Certo? Na França, essas revoltas eram conhecidas como Jacquerie, nome pejorativo que a nobreza dava aos camponeses que começaram nos arredores de Paris e no interior da França ao mesmo tempo. Os 100 mil camponeses que delas participaram incendiaram castelos e mataram muitos nobres. Estes reagiram e depois, com armas melhores e também um treinamento militar mais eficiente, sufocaram a revolta, massacrando os rebeldes. Então, Jacquerie, 1358, na França. 100 mil camponeses participaram dessa revolta, mas os nobres reagiram de posse das melhores armas e de um treinamento militar, sufocaram o movimento Jacquerie. Nós temos também a revolta de Wat-Tyler, 1381, na Inglaterra. A revolta foi liderada por Wat-Tyler. Cerca de 10 mil camponeses ingleses se dirigiram a Londres e exigiram do rei de seu país, Ricardo II, o fim da servidão e a diminuição dos impostos pagos por eles. Na presença dos rebeldes, o rei concordou, mas em seguida voltou atrás e se uniu aos nobres, arrasando as aldeias camponesas. Certo? Vamos lá. Então o que nós temos? Que cerca de 10 mil camponeses ingleses se dirigiram a Londres, falaram com o rei, exigindo o fim da servidão e a diminuição dos impostos. Devido à grande quantidade de camponeses presentes, o rei, não, tudo bem, eu aceito. Mas, quando os camponeses recuaram, o rei contra-atacou. Com o apoio da nobreza, sufocou esse movimento. Movimento Wat-Tyler, devido a esse seu nome do líder que participou dessa revolta, 1381, na Inglaterra. Então, embora tenham sido massacrados pelos exércitos do rei e da nobreza, essas revoltas contribuíram para o enfraquecimento do feudalismo. Então nós temos que tanto o movimento da Jacquerie, que foi derrotado, como o movimento de Wat-Tyler, que também foi derrotado, mas para que essas derrotas acontecessem, foram gastos militares, foram recursos grandiosos utilizados. Então isso contribuiu para enfraquecer o feudalismo na Europa. Certo? Então nós finalizamos aqui o nosso terceiro momento de discussões. Crises, revoltas e guerras sobre a Idade Média. Até a próxima videoaula e um abraço a todos.